Alô você, seja novamente bem-vindo aqui ao canal É Fácil Aprender. Depois de algum tempo sem fazer nenhuma videoaula, voltei a fazer aqui esta aula a pedido de um inscrito que colocou lá nos comentários uma dúvida com relação a fazer um gráfico de monitoramento, né? Um gráfico estatístico de controle no Excel. Então eu resolvi fazer essa aula para responder aí, para atender a essa dúvida de um inscrito no canal, beleza, pessoal? Então aqui vocês estão vendo a tela do Excel, o Excel 2013. E aqui na linha 2 nós temos 21 amostras, então vou colocar os valores dessas amostras aqui aleatoriamente. E cada amostra ela contém 5 observações, ok? Então o nosso tamanho amostral aqui, neste exemplo, para a gente construir o nosso gráfico de controle, vai ser um tamanho amostral 5. O nosso N será igual a 5, ok? Aqui na linha 10 e na linha 11 do Excel, teremos respectivamente os valores das médias de cada amostra coletada. E na linha 12 aqui nós teremos a média de todas as médias calculadas. Então vamos acompanhando para que vocês possam montar aí o gráfico de controle estatístico, e que nesse exemplo será um gráfico de média e range, ok? Vamos lá. Aqui na primeira amostra nossa aqui, na nossa amostra 1, na coluna D, eu coloquei aqui alguns valores de amostra, aleatoriamente, tá? Não pensei muito nesses valores não, simplesmente coloquei eles. Então vou colocar uma fórmula aqui para calcular a média desses valores, ok? Então vamos colocar a fórmula aqui e a gente calcula a média desses valores aqui. Dá um Enter, teremos o valor médio. E para cada amostra nós vamos colocar esta fórmula para calcular a média de cada amostra até a 21ª amostra, ok? Então vamos inserindo valores aqui aleatoriamente, né? Ok, agora nossas 21 amostras aqui estão coletadas. Então nós vamos agora calcular a linha central. Então nós temos a média de cada amostra aqui, ok, pessoal? E agora vamos calcular o x barra barra, que é a média de todas essas amostras, ou seja, o somatório delas dividido por 21. Como esses valores serão a nossa linha central, então eu vou replicar todos esses valores aqui para que a gente possa formar o gráfico. Então vamos fazer igual aqui, correto? Vocês vão entender o que eu estou falando já já. Então eu vou colocar aqui igual a média, né, que é a soma de todos esses valores aqui. E eu vou travar esses valores aqui, selecionando aqui e dando um F4, ok? Que assim, quando eu clicar aqui e replicar essa fórmula para as outras células, ele vai considerar esse mesmo intervalo aqui da coluna D até a coluna X. E os valores, logicamente, serão os mesmos, ok? Então essa será a nossa linha central do nosso gráfico de médias. Basicamente, temos que coletar as amostras, e no nosso exemplo aqui, a nossa amostra tem um tamanho 5, né? Nosso subgrupo é de tamanho 5, pois temos 5 observações em cada amostra, e nós calculamos a média de cada amostra, colocamos aqui nesta linha 11, e depois calculamos a média global, que é a média de todas as médias encontradas. Próximo passo é a gente calcular os limites de controle superior e inferior. Esses limites de controle também farão parte do nosso gráfico. Então vamos já nomear aqui a linha que será o limite de controle superior, Upper Control Limit, em inglês, né? Ou Lower Control Limit, LCL. Para calcular o nosso limite superior de controle, nós vamos aplicar a fórmula. Essa fórmula está aí em outros vídeos, né? Mas ela é basicamente o seguinte: para calcular o limite de controle superior, nós vamos pegar a média central, que é o x barra barra, e somar com o resultado da multiplicação de um desses fatores pela média do range, ok? Então, para isso, nós vamos ter que calcular a média global do range também. Nós vamos agora colocar nesta outra linha aqui o valor médio dos ranges, ok? Então, vou colocar aqui igual a maior, ok? Essa fórmula ele pede para você selecionar o intervalo ao qual você quer definir qual é o maior número. O que é esse K que ele está pedindo na fórmula? É qual
a sequência do maior que você quer. Por exemplo, você quer o primeiro maior número, o segundo maior número, o terceiro maior número ou o quinto maior número, né? Então, se você tiver, por exemplo, aqui, nesta primeira amostra, nós temos 9, 10, 8, 7 e 11. O primeiro maior número é o 11, o segundo maior seria o 10. Então, eu vou querer sempre o primeiro maior número. Eu quero o maior número dentro dessa minha amostra. Menos o menor número. E aí vai seguir o mesmo conceito, para que a gente faça a fórmula. O menor número dentro desse intervalo aqui. E eu quero o primeiro menor número. Ok? O primeiro menor número. E aí eu vou dar um Enter. Antes da gente ver o resultado aqui, para a gente saber se está certo, visualmente vamos fazer aqui, de cabeça mesmo. Eu tenho o maior número 11 e o menor número eu tenho 7. Então, o meu range, que é o meu intervalo, vai ter que ser 4. Quando eu der o Enter, nós temos 4 aqui, ok? Então, significa que nossa fórmula está certa. E agora, eu vou arrastar aqui para todas as outras, que aí eu vou ter o range de todas as outras fórmulas aqui, ok? Vou fazer agora a média de todos os ranges. Beleza, pessoal? O nome da nossa linha central, isso aqui vai ser nossa linha central do gráfico de range. Lembrando que esse monitoramento, ele controla os dados das médias e do range, como foi mostrado aí numa aula referente a esse tipo de gráfico de controle. Então agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar, assim como nós fizemos para as médias, vamos calcular a média entre todos os ranges encontrados, ok? E nós vamos, mais uma vez, travar aqui, selecionando e apertando F4, para que ele considere sempre essa mesma fórmula também para as outras células, sempre esse mesmo intervalo. Então nós temos aqui 7,1 é a nossa linha central deste gráfico. Agora que nós temos esses valores aqui, o que é que nós vamos fazer? Aplicar o gráfico. Mas antes, vamos calcular os limites de controle aqui do gráfico de médias, ok? Primeiro vamos fazer o limite de controle dos gráficos de média. Nós vamos fazer a fórmula da seguinte maneira. E esse vai ser o nosso limite superior. Ele será igual a este valor, que é a nossa linha central, mais... Aí pode colocar entre parênteses, né? O que virá aqui agora na fórmula, mas de acordo com a precedência de operações, a multiplicação ela precede a adição, então não seria necessário colocar os parênteses. Eu vou colocar apenas para ficar visualmente melhor de entender, né? Então, nós vamos colocar aqui o resultado da soma do fator. O fator ele vai levar em consideração o nosso tamanho amostral. Então, nós temos um tamanho amostral de 5, né? Cada amostra tem 5 observações. Então, nós vamos utilizar o fator A2 para calcular os limites de controle do gráfico de média e o fator D4 para calcular os limites do gráfico de range. Então, A2 no tamanho 5 é o valor 0,58. Então, nós vamos multiplicar este valor, 0,58, pela linha central das médias, que é 7, ok? E aí nós vamos ter o nosso limite superior calculado. Vamos travar todos os valores, ok? Dessa fórmula, para que a gente calcule aqui nosso valor do limite superior, que será então o valor de 15, ok? 15,22, né? Vamos aqui abrir um pouco mais, para que ele considere as casas decimais, né? 15,22. E agora a gente vai replicar para as outras células e o valor será o mesmo para todas as células, ok? Mais uma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar com uma casa decimal apenas, para que fique melhor de olhar. Então esse é o nosso limite superior de controle. Vamos travar isso aqui com F4. E teremos então o nosso limite inferior de controle. Lembrando que agora o sinal aqui é negativo, pois estamos calculando o nosso limite inferior de controle, que dá 6,9, ok? E vamos replicar aí para todas as outras células. Bom, pessoal, para o nosso gráfico de média, nós já temos os nossos valores. Temos a linha central,
os pontos a serem plotados aqui. E temos também os nossos limites de controle, que é o que precisamos para controlar aqui o monitoramento dessas 21 amostras coletadas. Portanto, para o cálculo do limite superior do gráfico de range, do nosso gráfico de intervalos, nós vamos apenas multiplicar a linha central do gráfico de range pelo fator D4 correspondente ao tamanho amostral 5, que no caso aqui é 2,11, ok? Então nós vamos colocar aqui nesta fórmula igual a este valor aqui multiplicado pelo fator D4 na posição de tamanho de amostra 5, ok? E vamos travar aqui esse tamanho, essa célula toda aqui, beleza? Ok, está travado. E nós teremos o nosso limite superior do nosso gráfico de controle aqui. Eles serão os valores todos iguais aqui, beleza? O limite inferior ele vai ser zero. Para quem assistiu a aula aí correspondente a este assunto, vai ver que nós temos um fator D3 que nós multiplicaremos por limite inferior, e esse fator D3 ele é sempre zero. Portanto, nessa linha que vai representar o nosso limite inferior do gráfico de controle correspondente ao range, eu vou colocar aqui manualmente o valor de zero mesmo. Que ele vai representar, na hora que a gente for plotar o gráfico, a linha do limite inferior de controle. Se quiser entender por que é zero, pessoal, assistam as aulas aí, ok? Porque o objetivo aqui, até para que a aula não se estenda muito, não é entrar muito nos conceitos, e sim mostrar como fazer um gráfico de controle no Excel. Então, primeiramente, nós temos que preparar a base para o nosso gráfico. Os valores de entrada, eles serão correspondentes a essas células aqui, dos tamanhos das amostras, né? Vou até colocar uma cor diferente aqui, para a gente entender que esses serão os nossos valores de entrada, aqui dentro dessas células, ok? O restante serão os valores calculados nas fórmulas, que automaticamente, conforme nós formos mudando os valores das amostras coletadas, o gráfico já vai sendo gerado automaticamente, uma vez que a gente já construiu toda a base para que o gráfico seja mostrado, seja plotado, beleza? Então o que a gente faz agora? Nós vamos aqui selecionar estes valores aqui. Nós vamos plotar agora o gráfico de médias. Clicar aqui em inserir e a gente vai aqui no gráfico de linhas e escolhe este gráfico aqui, ok? Linhas com marcadores, beleza? Vamos escolher. Então já temos aqui a cara do nosso gráfico de controle das médias. O que a gente vai fazer agora aqui é uma formatação para que a gente possa visualizar melhor o que tem dentro aqui, né? O que está contido neste gráfico. A primeira coisa que eu vou fazer é formatar aqui os nossos limites de controle. Então eu vou clicar aqui no limite de controle, vou vir aqui em formatar e vou começar aqui a nossa formatação do nosso gráfico de controle. Primeiro aqui na linha, né? Quero uma linha preta, vou clicar e aqui em marcador, ok? O símbolo do baldinho em marcador. Lembrando que eu estou no Excel 2013, pode ser que de vocês seja diferente, então procurem aí pelos marcadores, né? E a gente vem aqui na opções de marcador, eu vou colocar nenhum. Aqui eu só quero uma linha. Vou descer mais aqui, e aqui em composição ou tipo de traço, eu vou colocar pontilhado. Assim. Ok? Vou fazer a mesma coisa com este outro aqui. Então eu vou colocar aqui preto, já aproveitando que a tela aqui... Opa, peraí, aqui estou no marcador, né? Opções de marcador, nenhum. Ok, vou tirar o marcador. A linha, eu vou querer a cor preta. E vou querer que essa linha ela tenha um tipo de traço pontilhado. Essa também, vou querer que ela tenha um tipo de traço pontilhado, para eu saber que se trata dos limites. Essa do meio aqui, eu também vou querer que ela seja... Vou querer uma cor diferente. Não quero preta, quero um azulzinho. Nessa linha central, eu vou querer uma cor diferente. Vou colocar aqui uma cor um pouco mais escura e diminuir a espessura desta linha. Pronto. Linha central do nosso gráfico de controle das médias. E nos nossos pontos plotados, eu vou mexer aqui no marcador
eu vou mudar o tipo de marcador, ok? Então eu vou colocar aqui, clicar em interno e vou colocar um ponto quadrado aqui. Fica melhor a minha visualização. Estou só formatando, tá? E eu acho que fica melhor assim. E agora eu vou clicar aqui dentro do gráfico nessas linhas. Eu não quero essas linhas aqui. Não me interessa, eu vou dar um delete. Essas séries aqui também não me interessam, eu vou tirar. E eu posso colocar aqui um título do gráfico. Clico aqui até selecionar. Beleza. Tá aqui, ó, tá formado o meu gráfico das médias, ok? E o próximo passo agora é fazer a mesma coisa para o gráfico dos ranges. O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, ó, e vou seguir os mesmos passos. Vou vir aqui, tá aqui o meu gráfico de range plotado. Agora o que a gente precisa fazer é formatar como a gente acabou de fazer aqui com o gráfico de médias. A gente pode notar que, por exemplo, aqui na nossa amostra 20, nós temos esse ponto fora, né? Então ele agora vai ser um gráfico que ele vai ter um comportamento dinâmico. À medida que forem sendo plotados os nossos valores, esses gráficos eles vão mudando. Então aqui na nossa amostra 20 nós notamos que nós temos uma média um pouco mais elevada, né? A nossa média aqui está em 17,6. Ela está bem mais elevada, né? O que a gente vai fazer? Vamos modificar aqui e vamos ver se esse ponto aqui, que é o nosso 20º dado, se ele vai também acompanhar essa modificação, ok? Vamos modificar aqui as amostras. Então, vamos imaginar que ao invés de 14, essa primeira observação dessa amostra tenha sido 7. Note que o nosso ponto já vai entrando e os limites de controle superior e inferior já estão sendo automaticamente recalculados. Vamos colocar o nosso gráfico aqui um pouco mais para a direita e vamos acompanhar aqui a nossa média, ela passou para 16. Né? Vamos colocar essa outra observação aqui como 4. Note que os nossos limites também vão sendo modificados. Agora a nossa média ficou em 13, né? E os nossos limites superior e inferior também tiveram seus valores modificados, eles são automaticamente recalculados. Vamos colocar aqui um valor de 2. Nosso limite superior está em 10,9. Nosso limite inferior está em 6,5. Vamos colocar aqui um valor de 2 nessa observação. Nosso limite passou para 6,3 inferior e 10,7 superior. E a nossa média foi para 10,4. Os valores agora estão dentro dos limites de controle. Ok? Vamos colocar um 6 e vamos colocar aqui o número 1. Opa! Novamente nós tivemos uma média 4 e o valor ficou fora do limite de controle, agora abaixo do limite inferior de controle. Nosso processo está fora de controle estatístico com esses resultados de amostra. Então o que você deve fazer se você quer montar um gráfico de monitoramento no Excel? Você monta essa base, como eu expliquei aqui, e conforme você for coletando as amostras, você vai colocando os valores das amostras aqui na tabela do Excel. Ele vai automaticamente recalculando os valores dos limites de controle e também já plota o valor da amostra no gráfico. Os limites de controle vão sofrendo variação de acordo com os valores das amostras que vão sendo colocados. E automaticamente o gráfico é atualizado, ok? Como a gente pode ver aqui. Então esse foi só um exemplo. Se vocês quiserem, para ficar de uma forma visual melhor, podemos aqui dar um Ctrl X no gráfico, selecionar ele e dar um Ctrl X, ele some, né? E você coloca ele aqui numa outra linha, numa outra planilha. Eu posso diminuir aqui também, se eu quiser. Então eu coloco aqui meu gráfico de média, vou lá na planilha novamente, dou um Ctrl X no meu gráfico de range, vou na planilha e colo o meu gráfico de range aqui. Um vai me dar o controle das médias e o outro vai me dar o controle da dispersão, o quanto que o meu processo está espalhado em torno da média. À medida que eu vou mudando os meus valores, também os valores nos gráficos vão sendo alterados. Eu vou colocar esse aqui igual ao outro também, que ficou um pouco estranho, né? Vamos lá, vamos colocar assim, ok? Lembrando que aqui a gente tem que formatar também, eu acabei esquecendo,
Mas a gente formata essa linha aqui tirando os nossos marcadores, né? Então aqui com a opção de marcador eu vou colocar nenhum marcador aqui, olha, vai ficar melhor. Vou selecionar aqui também e vou colocar também a opção de marcador com nenhum. Aqui na linha central também nenhum. E agora ficou mais bonitinho também o nosso gráfico de controle de ranges. Vamos aqui também formatar a nossa linha central, clicando com o botão direito, série de dados, aqui no baldinho, aqui no marcador, opções de marcador, nenhum. Finalmente nós temos os nossos gráficos de controle de range e de média. Então aqui nessa planilha, para ficar melhor organizado agora, né, nós temos aqui os nossos valores. Lembrando que esses valores aqui farão parte do nosso gráfico de controle de média e esses valores aqui farão parte do nosso gráfico de controle de range. As fórmulas já estão lá dentro, calculadas, e agora nessa parte aqui você irá colocar os seus dados. Lembrando que se você tiver uma amostra de tamanho menor ou de tamanho maior, é só fazer a fórmula de acordo com esses fatores que estão aqui, ok? Então se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, dentro do possível eu vou respondendo para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Se compreendeu, deixe aquele like lá legal para ajudar o canal, como novamente sempre peço. Compartilhe o vídeo com alguém que você acredita que esteja também precisando dessa dica, beleza? Um grande abraço, até a próxima aula, valeu!